Quantas brigas eu via em casa, e tem muita gente que fala assim, mas isso não influencia nada em casa, né? Que não tem nada a ver, que muitas pessoas... Gente, influencia sim. Brigas em casa é algo que destrói a casa, destrói o lar, destrói tudo. Então eu fui crescendo com isso e dizendo assim, Tiago, eu odeio álcool. Eu nunca quero álcool assim, né? Eu sempre dizia isso, né? Que álcool nunca. Eu dizia assim, eu tenho nojo disso, né? E aquele conflito em casa, o pai chegando bêbado, e muitas vezes ele nem olhava assim a gente, né? Olhava, deixava a gente bem de lado. E fui indo, né? Fui indo. E tendo esse nojo, dizendo assim, eu não quero álcool, eu não quero saber disso. Então você não teve essa experiência de carinho do seu pai? Não. Como é que era essa questão de você sentir um vazio enorme e seus pais não eram atentos a isso? Como você falou também, não tinha nada de fé na sua casa? Não tinha nada, era uma família totalmente sem religião nenhuma. Entendi. Imagina uma casa sem Jesus. Era uma coisa horrível de ver. Então a minha mãe era muito próxima, mas o meu pai era muito distante. E ele não percebia isso, Tiago. Ele chegava em casa, muitas vezes, álcool, né, cheio de pinga de álcool, e ele começava a gritar, sabe? E ele olhava a gente, era como se fosse alguém aí, entendeu? E nisso eu fui crescendo e sentindo assim, uma raiva dele, sentindo um ódio dele. Quantas vezes eu olhei assim, ele brigando, assim, xingando em casa, eu dizia assim, o que a minha mãe está fazendo com ele ainda, né? E ela ali aguentando tudo, né? Então até pela falta do afeto, você chegou a ter esse pensamento, esse sentimento. Puxa, eu podia não ter pai, eu não queria esse homem aqui em casa. Quantas vezes eu pensei, nossa, né, ele está aqui enchendo o saco de novo. Ele não era ele ficou um homem distante, né? Ele era alguém, né? Ele era alguém, né? Então eu sempre olhando aquilo ali, e o nojo de álcool, e dizendo, eu não quero beber. Até que foi indo, eu crescendo com os 12 anos, e bullying em escola, o pessoal, que você não fala, que você é gago, que não sei o quê. E eu fui crescendo com isso. Desde quando você começou a falar, você era gago? Eu tinha uma dificuldade muito grande, Thiago. Em sala de aula, assim, quantas vezes assim, a professora dizia alguma coisa, eu ficava mudo. E ela olhava assim, ela dizia assim, e aí, fala alguma coisa. Eu não dizia nada. Mas eu não conseguia falar. Então era uma timidez, um vazio. E aquilo ali, sempre ali dentro de mim, aquele vazio. Aquele vazio, né, aquela distância. E eu fui indo assim, né? E aí foi indo, esse vazio. E aí na adolescência, então tá. Então você chegou aí até os 12 anos. Depois, quando que você, para aquilo que você odeia o álcool, em que momento você descobriu ou quis experimentar o álcool? Foi pelas amizades ou não? Foi porque você estava sozinho e a timidez te levou a querer beber? Em que momento entraram as drogas também? Vamos caminhar nisso aí. Amém. Então, eu sempre disse assim, eu odeio o álcool, eu não quero álcool. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a olhar o álcool. Comecei a olhar o álcool e dizendo assim, o pessoal bebe e fica animado. Eu comecei a achar assim, né? Eles bebem, eles ficam felizes. E comecei a relacionar que o álcool ia me dar uma felicidade. Falsa felicidade, lógico. E eu lembro assim que com 13 anos e meio, mais ou menos, eu iniciei cerveja. Aí comecei, né, enchi a cara. Um homem que disse, né, um jovenzinho que disse que nunca ia beber, que tinha nojo de álcool, mal sabia eu que eu ia entrar. Mas você bebia onde? Era com a galera da escola? Era em festa de escola, família. Mas aí você já começou a ser mais sociável, porque até então você falou que ficava muito tímido, muito na não sua. Eu não era tanto, mas quando eu comecei a beber, eu comecei a me enturmar. Aí soltou, aí não tinha vergonha, aí falava demais, aí era aquela coisa toda. Mas tudo usando álcool. O vazio começou a ser preenchido pelo álcool. E aí mas você ainda na adolescência, ainda tinha, porque hoje a gente ouvindo, não parece que você era gago. Eu quero chegar no momento em que eu era gago. Em que sumiu a gagueira, porque agora não tem. Não tem mais. Mas a gente vai chegar lá. Só que na sua adolescência, mesmo quando você enchia a cara, tomava ali uma cerveja pesada, você ficava meio tonto e aí gago também? Não, aí falava, eu nem lembro como que era direito, para falar a verdade. Eu sei assim, eu enchia a cara mesmo. Gente, com 13, 14 anos, eu já bebia igual gente grande, Tiago. Os meus pais olhando assim, eles não estavam vendo, eu ia lá e bebia. Daqui a pouco... Mas você chegava em casa bêbado?
Bêbado, mas bêbado E aí, mesmo. como que era? Seu pai já estava bêbado também ou não? Não, então, aí ele bêbado junto. Olhando Aí e dizendo... mas aí rolava uma amizade assim na rolava bebida? nada, era não. um pau louco. E ele dizia assim, você não pode beber. Aí eu olhava para ele, mas você bebe. Entendi. E aí entrou o quê? Cigarro junto. Aí Seu pai fumava também? fumava também, eu vendo, eu criticava o cigarro. Sua mãe não... Nada. Sua A mãe. minha mãe ficava louca com isso. Ela dizia assim, mas como que pode? Você está sendo a cópia dele, do seu pai. Tanto que eu peço para ele, né? E você está fazendo igual. Tiago, tudo aquilo que eu disse que eu não queria fazer, eu acabei fazendo e pior ainda. Aí nisso foi álcool, aí uns amigos meus usavam droga, o pó. Né? Aí chamaram eu, disseram assim, ó... Então, você já bebe, já fuma. O pó te dá uma adrenalina. Cara, você é tímido, você é gago. Cara, a hora que você cheirar, você vai ver. Superpoder, tipo. Irmão do céu, quando eu cheirei a primeira vez, eu fiquei numa adrenalina. Eu fiquei assim, nossa, eu sou o cara agora, né? E a droga, ela causa isso, o álcool, ele causa isso. Mas tudo isso é por causa do vazio que eu tinha em mim, né? Aí entrou droga, aí era bebendo, fumando e... a droga, já. Com 14 anos isso. 14 anos. Aí tem uma outra coisa também. Entrei para a torcida organizada. Aí que o negócio entortou mesmo. De algum time aqui de São Paulo. Isso, Corinthians. Corinthians, é. Gaviões da Fiel. Mas o time é bom. O time é bom. O time é bom, mas a time é torcida bom, não. Beleza. Thiago, imagina o que o menino... você fazia não era bom, mas Não, o time mas é bom, a torcida... pelo menos isso, né? Gente, Já o é menino... menos- Não, a torcida também é boa, senão vão pegar a gente aqui no senão vão programa pegar depois. nós. É boa, quietinha. É mas só a assim- galera que você misturou que não era boa. É, aqueles lá Não, que eu... É verdade, Deus verdade. me livre verdade. chegar uns corintianos aqui na Canção Nova. Queira você quebrar a canção nova por causa disso. Aí, ó. Então, aí vai, Aí, ó. né? Então, Thiago, aí foi E aí assim. você se misturou com a galera Não, pesada aí ali na torcida torcida. organizada, mas eu tinha 15 anos, não, eu tinha 13 anos e meio ainda. Tinha nem 14 ainda. Não tinha nem 14. A hora que eles viram, falou assim, vai pra sua casa, moleque, você não pode não, aqui é organizada e tal. Aí eles disseram, aí eu insisti tanto com eles, porque eu queria ser da organizada, porque eu via aqueles caras brigando, e eu achava o máximo. Eu falei assim, não, Mas eles tu queria brigam. brigar também? Tu entrava... Não, é assim, né? Eu queria, mas não, né? É aquela coisa de dizer, eu quero isso, mas não quer, né? A gente quer ser alguém que você não Queria sabe se quem reafirmar é. de alguma forma. Se reafirmar de alguma forma. Aí, Tiago, eles lá disseram assim, não, nós não vamos aceitar, a sua mãe ela tem que autorizar. Eu disse assim, deixa comigo. Aí eles me deram uma folha, eu assinei a folha. Você é canhoto. Não, direito. Ah, tá. Porque você... Eu assinei a folha, a minha mãe nem ficou sabendo. Quando ela viu, já era da tava lá. organizada. Aí já estava usando álcool, cigarro, droga e Gaviões da Fiel. Aí entra uma outra coisa também. Mas na droga, você parou na cocaína ou você experimentou outras drogas? Não, eu fumava, era assim, a única droga que eu usava mais era o pó, né? Eu cheirava muito, eu cheguei a cheirar assim demais, com 15, 16 anos, foi a pior fase. Foi Mas onde você eu chegou a cheirei ter alguma overdose assim nisso? 2 princípios. A língua começou a enrolar assim, eu quase morri, Thiago. Quase morri. Uma vez eu estava com 2 amigos assim, né? E a gente estava cheirando naquela noite para arrebentar. Cheirando, e aquele vazio. E a gente cheirava e ficava machão, né? Ficava assim, bom. Daqui a pouco a minha língua enrolou. Eles olharam, o olho meu começou a virar. Eles caíram de joelho no chão e disse, Jesus, não deixe ele morrer. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer o nome Jesus. Aí eu ouvi eles gritando, né? Gritando, Júnior, volta! E a língua me enrolando. E eu sentindo aquela falta de ar, aquele sufoco, uma falta de ar, né? Aquela coisa toda. E aí, quase que eu fui embora. E eles de joelho disseram assim, se ele sair dessa, nós vamos a uma igreja. Aí, a hora que eu fui voltando, é o seguinte, Jesus que te voltou, agora você vai ter que ir numa igreja, né? Aí tinha que ir numa igreja. Aí eles foram em uma igreja X, Y, lá que eu não sei o nome, e eu falei, eu vou à missa. E fui à missa, Tiago, sem saber o que era Segura missa. essa parte aí, Júnior, porque agora a gente já foi do ódio ao pai aí na infância, daquele cara que dizia que nunca ia experimentar álcool, entrando também, além do álcool, aí na adolescência, na realidade das drogas, então foi cocaína, foi experimentar também aí até uma overdose chegou a acontecer de tanta droga, de tanta bebida, de tanta loucura. Só que a gente ainda tem que falar, olha, ainda tem uma realidade na história desse cara aqui, de rock satânico,
ele chegou a tentar também tirar a vida dele, suicídio. E tem também toda uma história até chegar a ser fundador de uma comunidade. Esse é o Júnior Corradini, fica aqui no PHN. A gente vai pro intervalo cantando essa e a gente já volta, tem muito mais testemunho para você. É PHN aqui na TV Canção Nova, e na minha e na sua vida, assim como aconteceu na do Júnior, a gente pede um milagre nessa noite. Juntos, vai! Realiza o milagre